Você não aceitou esse relacionamento porque era fraca. Você aceitou porque a sua história te ensinou que isso era amor. Hoje você vai entender por que aceitou o que te machucou. E mais do que isso, vai dar nome para coisas que até agora só existiam como dor confusa dentro de você. E quando a gente dá nome à dor, ela para de gritar, ela começa a se calar. A gente vai falar de traumas da infância, de vínculos que te ensinaram a amar com dor e até de lealdades familiares ocultas que te fizeram repetir destinos que não eram seus. Esse vídeo não é para quem quer julgar, é para você que já se perguntou 1000 vezes: por que eu fiquei? Por que aceitei? Eu também já fiz essas perguntas e precisei ir muito fundo para encontrar as respostas. Eu sou Lucrécia Santana, psicanalista integrativa, especialista em traumas nos relacionamentos e já acompanhei centenas de mulheres nesse caminho de volta para si. A verdade é que nenhuma mulher nasce para aceitar abuso, mas muitas crescem ouvindo que o amor dói, que precisa merecer, que precisa suportar. E quando encontra alguém que reforça isso, não estranham. Chamam de amor. Esse vídeo é um resgate, um recomeço e talvez o seu primeiro passo para escolher diferente. Então fica comigo até o fim, porque quando você entende o que te prendeu, você começa de verdade a se libertar. Primeira grande revelação: você não sabia, mas aprendeu a aceitar. Antes de ser um fato do presente, o abuso é uma história que nasceu muito antes do relacionamento começar. E ele não começa com grito, nem com controle. Ele começa com palavras doces, com aquela sensação de ser vista, de ser especial. Nunca conheci ninguém como você. É como se eu tivesse conhecido há vidas. Eu posso te contar tudo, você me entende. E você, que passou anos tentando ser suficiente, finalmente sentiu que era a mulher perfeita, a companheira ideal, a resposta para todos os vazios dele. O que você talvez ainda não sabia é que essa sensação boa não era amor, era um reconhecimento psíquico. Seu corpo reconheceu naquele homem os mesmos sinais emocionais que você sentia quando era criança. O misto entre calor e insegurança, atenção e medo, presença e rejeição. E então, sem perceber, você se entregou. Porque se na infância você precisou ser boazinha para não ser rejeitada, se precisou se calar para evitar briga, se chorava escondida para não incomodar ninguém, o que você aprendeu lá atrás foi simples e cruel. Para ser amada, eu preciso suportar. Para ficar com alguém, eu preciso desaparecer um pouco de mim. Por isso, quando ele começou a criticar, você tentou entender. Quando ele te ignorou, você pensou: o que será que eu fiz? Quando ele foi ríspido, você racionalizou: ah, ele teve um dia difícil. Quando ele se afastou, você foi atrás. Não porque era dependente, mas porque aprendeu que o amor vai embora se você não correr atrás. E não é que você não viu, você viu, mas em algum lugar muito antigo, dentro de você, já tinha aceitado. Porque é aquilo que a mente adulta sabe que é abuso. A menina ferida reconhece como lar. E talvez agora você esteja sentindo o coração acelerado, porque tudo isso faz sentido demais. Só que tem algo ainda mais profundo acontecendo. Você não apenas reconheceu o padrão, você se colocou dentro dele como responsável por consertar tudo. E é isso que a gente vai ver agora. Porque você não conseguia sair, mesmo
quando já sabia que estava se machucando. Muitas mulheres que permanecem em relações abusivas cresceram acreditando que o amor é algo que se conquista, não algo que se recebe por ser quem se é, mas algo que você precisa merecer, provar, suportar. Você talvez tenha crescido com pais sobrecarregados, emocionalmente ausentes, exigentes demais. Pais que amavam, mas não sabiam como demonstrar. Que te davam tudo, menos espaço para sentir, errar, existir com liberdade. Você ouvia: pare de chorar, senão vai apanhar de verdade. Engole o choro, você só me dá trabalho. Se continuar assim, vou deixar você aí. Ou pior, não ouvia nada, só o silêncio, a distância, a sensação de que precisava fazer por merecer. Até o afeto mais simples. E diante disso, você desenvolveu algo muito comum e muito destrutivo. Um falso eu, uma versão sua que sorri quando quer gritar, que ajuda quando tá cansada, que cuida de todo mundo e nunca pede nada. Uma versão que aprendeu a se anular para manter o vínculo. Isso é mais comum do que parece. A criança percebe de forma inconsciente que precisa ser boa, não dar trabalho, não incomodar. E essa lógica vai ficando gravada no corpo. Um corpo que aprende que amor vem quando você faz tudo certo. Um coração que entende que se você for perfeita, talvez não seja deixada. Anos depois, você conhece alguém. Ele é intenso, carismático, envolvente, mas também volátil, crítico, distorce as coisas. Quando ele começa a te desrespeitar, adivinha o que você faz? Você tenta melhorar, tenta entender, tenta ser ainda mais compreensiva. Porque lá no fundo ainda está viva aquela menina que aprendeu que se ela mudar, o outro fica. Se ela for perfeita, o amor não vai embora. E essa é a maior armadilha do amor condicionado. Você se culpa pelo abuso. Porque se o amor depende de você fazer tudo certo, então se ele tá te machucando, deve ser culpa sua, não é? E é esse ponto que tudo se torna mais confuso. Porque você não apenas se esforça para melhorar, você começa a normalizar o que te fere. E quando vem a virada mais cruel, seu corpo já não estranha o abuso. Ele reconhece. E é disso que a gente vai falar agora. E quando você passa muito tempo vivendo em ambientes onde o amor vem junto com a dor, com medo, com a ausência, seu corpo aprende. Aprende que é assim, que o amor machuca, mas vale a pena. Que você chora, mas fica. Que aguenta porque precisa. É por isso que quando ele te ignorou pela primeira vez, você pensou: ah, ele tá só no tempo dele. Quando ele gritou, eu também falei num tom meio atravessado, né? Quando ele sumiu, talvez eu tenha cobrado demais. Quando ele mentiu, ele teve medo de me magoar. Foi por isso. Essas frases parecem pensamento racional, mas são, na verdade, mecanismos de sobrevivência. Seu sistema nervoso está tentando evitar um colapso interno. Então, ele procura sentido onde não tem. Ele tenta reorganizar o que te destrói, como se fosse só um desafio, como se você pudesse consertar. E tem mais, quanto mais tempo você passa nesse tipo de vínculo, mais o seu corpo começa a achar que esse padrão é natural. Ele se adapta e o que antes causava estranhamento começa a parecer normal. Você se pega dizendo: mas a gente tem nossos momentos bons. Todo casal passa por isso, né? É só uma fase ruim. Uma hora passa. Só que não passa. O que passa é a sua percepção de que tá
tudo errado. O que passa é a sua sensibilidade. Você vai se endurecendo por dentro. Você vai calando, você vai se calando, vai aceitando. E é aí que o abuso se instala de verdade. Não quando ele grita, não quando ele te ofende, mas quando você já não se reconhece mais. Quando você ouve a frase agressiva e sente vergonha, não dele, mas de você. Quando você justifica, protege, esconde. Quando você diz para a amiga, ele tá mudando, mas lá no fundo, nem você acredita mais nisso. Você não tá ficando porque ama, tá ficando porque o que deveria te assustar hoje não te causa mais espanto. O amor que você aprendeu aceita isso. O amor que você merece nunca aceitaria. E se até aqui você sentiu que está ouvindo a sua história, então fica comigo, porque na próxima parte eu vou te mostrar o que prende você de verdade, a codependência emocional, de onde ela vem e por que ela te impede de sair, mesmo sabendo que precisa. Segunda grande revelação: você não consegue sair porque aprendeu que só existe sendo necessária. Quando se fala em codependência, muita gente imagina alguém completamente submisso, dependente, inseguro, mas a verdade é bem diferente. Muitas mulheres codependentes são fortes, líderes, inteligentes, sensíveis e vivem presas a relacionamentos onde se tornam pequenas, invisíveis, esgotadas. A codependência emocional não é carência, é um modo de existir onde o outro vem sempre primeiro, onde você se sente viva quando é necessária, quando está cuidando, ajudando, salvando. No fundo, a mulher codependente não quer só amor, ela quer ser indispensável, porque ela aprendeu muito cedo que o valor dela estava na utilidade, que ela só seria amada se fosse boa o bastante, forte o bastante, útil o bastante. Por isso, mesmo quando o parceiro te fere, te esvazia, te confunde, você fica. Porque de alguma forma você ainda sente que ele precisa de você. E isso, essa falsa sensação de ser necessária, vira o alimento da relação. A maioria das mulheres codependentes não teve permissão para ser filha. Foram aquelas que viram a mãe chorar escondido, que tentaram animar o pai quando ele estava frustrado, que se sentiram culpadas pela separação, que viraram fortes demais, cedo demais. Talvez você tenha ouvido frases como: você é meu braço direito, você é mais madura que sua mãe, se não fosse por você, eu não sei o que seria de mim. São frases que parecem elogios, mas na verdade são inversões afetivas perigosas, porque colocam a criança na posição de cuidar do cuidador. E quando isso acontece, ela cresce sem saber como receber. Ela só sabe dar. A codependência emocional não nasce só da inversão de papéis com os pais. Ela também pode nascer de experiências traumáticas que deixam marcas profundas no sistema emocional da criança. Abusos físicos, emocionais ou psicológicos, violência doméstica, abandono, negligência, convívio com vício, tudo isso, dependendo da intensidade, do tipo, da idade em que acontece e da frequência que se repete, vai moldando uma criança que não aprende a se sentir segura, mas sim culpada, com medo, com vergonha, ressentida. E quando esses sentimentos não são reconhecidos, acolhidos ou liberados, eles viram estratégias de sobrevivência. A criança aprende a evitar conflito, a tentar controlar o ambiente, a aceitar demais, calar demais, ou a reagir com raiva, impulsividade, desespero. É assim que se formam os padrões de comportamento codependente nos relacionamentos adultos. Evitação. Você se anula para não gerar conflito.
controle. Você tenta prever tudo para evitar rejeição. Permissividade. Você aceita o inaceitável com medo de ser abandonada. Reatividade. Você explode ou implora para ser ouvida, para ser vista, para não ser descartada. E tudo isso acontece por um motivo muito sério. Sua identidade foi moldada no medo. E quando isso acontece, a dor do outro te engole. Você não sabe onde termina ele e onde começa você. E toda vez que ele sofre, você se sente responsável, como se fosse sua missão consertar, acalmar e salvar. Essa é a armadilha da codependência. Você acredita que amar é carregar. E quanto mais carrega, mais desaparece de si. A mulher codependente entra na relação achando que vai ajudar, curar, transformar. Comigo vai ser diferente. Ele nunca teve alguém como eu. E quando ele se mostra abusivo, instável, agressivo, ela não pensa em sair. Ela pensa em ajustar, mudar o tom, evitar certos assuntos, controlar as próprias emoções. E cada vez que ela entende o parceiro, ela se afasta mais de si. Cada vez que ela silencia, ela se desconfigura. Cada vez que ela aguenta, ela reforça que amar é isso mesmo, se anular. A codependência não é uma escolha, é um vício emocional. Um ciclo em que você sente culpa quando pensa em ir embora. É alívio quando volta e ele diz que sente sua falta, mesmo que ele volte a te ferir no dia seguinte. Você não é fraca por não conseguir sair. Você está presa a uma lógica afetiva que aprendeu muito antes de conhecer esse parceiro. Mas agora que você está reconhecendo essa lógica, é hora de dar um passo ainda mais profundo. Descobrir por que você continua repetindo isso, mesmo quando já sabe o quanto te faz mal. E por isso a gente precisa falar das lealdades ocultas que existem entre você e as mulheres da sua família. Terceira grande revelação: você não está só com ele, está com todas elas. Existe um tipo de amor que não liberta, mas é tão profundo, tão silencioso, que você nem percebe que ele te prende. É o amor da criança pelo seu sistema familiar. A menina que você foi, que viu sua mãe sendo desrespeitada, que escutou histórias de mulheres que aguentaram demais, que aprendeu que o amor é resistência, silêncio, paciência. Essa menina, lá no fundo, fez uma promessa. Não com palavras, mas com o corpo, com a alma. Se a minha mãe sofreu por amor, eu também vou sofrer. Se ela aguentou, eu também aguento. Se ela foi deixada, traída, silenciada, eu fico com ela no mesmo lugar. Isso é o que chamamos na constelação familiar de lealdade sistêmica, uma fidelidade profunda ao destino das mulheres da sua linhagem. Não por fraqueza, mas por amor. Um amor cego, que acredita que honrar a dor da mãe, da avó, da bisavó é repeti-la. Muitas vezes, o que está por trás da permanência no abuso não é só a dor, é um chamado interno, porque alguma mulher da sua história seja vista. Aquela tia que morreu cedo e ninguém fala sobre. A avó que foi internada como louca porque não suportou o marido. A prima que foi abusada e nunca teve voz. Mulheres esquecidas, ocultadas, excluídas. E o sistema familiar, na sua sabedoria inconsciente, busca compensação. Como? Colocando você num destino parecido. Porque no sistema, o que não é olhado se repete. Não por maldição, mas por desejo de reparo. Você não sabia, mas carregava a história delas. E isso pode se manifestar assim. Porque eu atraio homens assim. Parece que sou a única da família que não dá certo no amor. Eu sinto que carrego algo que não é meu. Sim, carrega. Isso tem nome, tem origem e pode ser libertado. Existe ainda uma dor mais profunda, o afastamento emocional da sua própria mãe. Quando por algum motivo você precisou se afastar dela internamente, por rejeição, por dor,
por mágoa. Esse movimento interrompido faz com que você não consiga receber dela a força que deveria ter recebido. E o que acontece com a mulher que está desconectada da mãe? Ela busca nos braços de um parceiro o colo que faltou. Só que na maioria das vezes esse colo vem com violência, com abandono, com humilhação. Porque o que a alma busca é uma repetição inconsciente, não uma cura. E a mulher fica, porque o abandono do parceiro toca o abandono original. Ela não está só tentando salvar a relação, ela está tentando lá no fundo ser salva pela própria mãe. Você não está presa só ao seu parceiro, está presa às histórias que você nem viveu. E a libertação começa quando você honra essas mulheres sem repetir o destino delas. Quando você olha para a mãe, mesmo com dor, e diz internamente: eu sou sua filha e vim de você. E agora eu sigo o meu caminho. E aí que a mulher adulta emerge. E aí que o ciclo começa a se romper. Na próxima parte, você vai ver como a autoestima destruída se reconstrói a partir disso. Quarta grande revelação: você não se acha fraca, você se acha errada. Nenhuma mulher acorda um dia e decide aceitar ser humilhada. Isso não acontece de repente, acontece devagar. Começa com frases soltas ainda na infância. Você é dramática demais, não grita, ninguém vai te escutar. Tá gorda, tá feia, tá desarrumada. E você vai guardando. Cada comentário vira rachadura no espelho interno. Até que um dia você não se reconhece mais fora daquilo. Depois vem o relacionamento. No início, elogios, validação. Você é tudo o que eu sempre quis. Mas aos poucos, ele começa a apontar falhas. Você é muito sensível. Tá ficando louca. Quem vai querer você desse jeito? Tá gorda, engordou, hein? E mesmo sabendo que não é justo, você acredita. Porque no fundo, ele só reforça o que você já suspeitava sobre si. E é isso que o abuso faz. Ele não só machuca por fora, ele reconfigura a sua identidade por dentro. Ele apaga a mulher que você era. Ele te transforma na mulher que ele pode manipular. Você começa a se sentir pequena, indigna, desinteressante. Começa a evitar as amigas, a se calar nas rodas de conversa, a duvidar das próprias decisões. Sente culpa por tudo, pede desculpa até pelo que não fez. Vive se explicando, se justificando. E o mais triste, você começa a achar que isso é maturidade, que está te tornando mais controlada, mais discreta. Mas o que está acontecendo é outra coisa. Você está sumindo, está te afastando da sua essência, da sua verdade, do teu brilho. E quando alguém pergunta, mas por que você ainda está com ele? Você não sabe responder. Porque lá no fundo, acredita que ninguém vai te querer melhor do que ele quer. A autoestima não é vaidade, não é gostar da aparência no espelho, é saber que você tem valor só por existir. E se desde pequena você só foi valorizada por desempenho, por esforço, por silêncio, então é claro que hoje você mede seu valor pelo quanto aguenta. Mas aqui vai a verdade mais profunda desse vídeo. Você não é o que disseram sobre você, você é o que foi silenciado em você. E por isso, reconstruir sua autoestima não é inventar uma nova identidade, é voltar para a casa de quem você sempre foi e foi ensinado a esconder. Se até aqui você sentiu a dor, reconheceu o padrão e viu o quanto isso te moldou, agora é hora de transformar. Porque a mulher que você está se tornando não precisa repetir a história que te feriu. Na próxima parte, eu vou te mostrar como começa a sua libertação. Como um gesto interno, uma nova escolha e uma decisão que talvez você nunca tenha tomado antes. Se escolher. Você não é a história que te feriu. Você é a mulher que pode encerrá-la. O momento da libertação começa com uma escolha. Se escolher. Se você chegou até aqui, já entendeu algo que muda
tudo. Você não ficou porque gostava da dor. Você ficou porque aprendeu desde cedo que o amor podia doer. E isso não faz de você fraca, faz de você humana, leal, amorosa. Mas agora você pode ser algo mais consciente, livre, escolhida por você. Se escolher não é abandonar o outro, é voltar para si. É olhar no espelho e dizer: eu não sou isso que vivi, eu sou muito mais do que suportei. É entender que a dor foi parte da sua história, mas não precisa ser o seu destino. É tomar a decisão mais poderosa da sua vida. Me amar é mais importante do que ser aceita. Me respeitar é mais urgente do que ser compreendida. Me acolher é mais sagrado do que salvar o outro. Eu sei que tudo isso não se resolve num vídeo, mas esse vídeo pode ser um marco, um ponto de virada. A primeira vez que você sentiu que não estava louca, nem fraca e nem sozinha. Se você sentiu isso aqui comigo, então talvez já esteja pronta para o seu próximo passo. Eu trabalho com mulheres como você, mulheres que carregaram demais, se anularam demais, duvidaram demais, que agora querem voltar para casa, para dentro, para sua verdade. Se você sentiu que esse é o seu momento, eu posso te acompanhar. Aqui na descrição tem um link para você marcar uma sessão de constelação comigo. A gente vai olhar para sua história, não para culpar ninguém, mas para te libertar de tudo o que já não precisa mais ser repetido. Você não é o erro, você é a mulher que vai parar de se culpar. Você não é o padrão, você é a mulher que vai interrompê-lo. Você não é a vítima, você é a virada. E se ninguém te escolheu até agora, que esse seja o momento em que você finalmente se escolhe por você, pela sua paz, pelo futuro que você merece viver. Um super beijo.